esse trimestre nós estaremos estudando o Evangelho de João. E esse Evangelho de João, ele faz uma síntese dos principais milagres que foi realizado no ministério de Jesus, ou seja, os milagres, os fatos, os acontecimentos que trouxeram maior impacto e visualização naquele período. Então esse daqui foi um dos milagres realmente mais impactantes. Você imagina você com 5 pães e 2 peixinhos, você conseguir alimentar uma multidão com quase 10 mil pessoas, ou cerca de 10 mil pessoas, né, juntando com homens e crianças. E é interessante que eu estava anotando esse milagre de Jesus. Ele não falou assim, ó, ele, na hora de orar pelo milagre, né, ele não orou tipo, Deus, multiplica esses pães, ou eu multiplico esses pães. Ele simplesmente levantou os pães aos céus, apresentou a Deus, dizendo, graças te dou. E saiu distribuindo, né, deu os cestos, e o milagre aconteceu. Ele falou, graças te dou. E o milagre aconteceu. Então eu acredito que dentro dessa questão da espiritualidade, dos mistérios de Deus, nós como cristãos, nós ainda estamos, assim, nós estamos ainda um tanto afastados, um tanto distantes, um tanto cegos, quanto a esse poder, essa autoridade no nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele era como Deus, ele era a autoridade em pessoa. E ele simplesmente, ele falou, sabe, quero. Simplesmente ele pegou os pães, deu graças a Deus e deu para o pessoal se alimentar. 5 mil pessoas. O Senhor Jesus, quando um leproso se aproxima dele, no capítulo 8 de Mateus, quando um leproso se aproxima de Jesus, o leproso fala o seguinte para Jesus, se puderes, se quiseres, tu podes me limpar, ou tu podes me curar. E Jesus Cristo simplesmente fala para ele, quero ser limpo, sabe? A unção, o poder estava no Senhor Jesus. Isso é interessante porque nós somos seguidores de Jesus. E quando eu falo que nós estamos distantes, é porque eu acredito que a gente ainda não compreendeu como realmente funciona. Como realmente se adquire esse poder. Se torna participante dessa glória, desse poder, dessa unção que estava sobre Jesus. Por quê? Quando Jesus Cristo está ali com seus discípulos e ele faz a sua despedida, que vai ali no capítulo 13 de João, esse mesmo capítulo, até o capítulo 17, Jesus Cristo faz uma despedida ali com seus discípulos, né? Vive um período longo ali de conversa com eles. E o Senhor Jesus Cristo fala para eles o seguinte, que vocês farão milagres ainda maiores do que esses, do que ele já fez. Então Jesus Cristo não falou que nós faríamos, que nosso poder seria limitado. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que nós faríamos mais ainda do que eles. Então não é uma questão do tipo, você pode até pensar, como eu já imaginei, poxa, imagina milhares de milagres acontecendo aí pelo mundo afora no nome de Jesus. Claro que se for somar todos esses milagres que estão acontecendo, né, o que veio acontecendo ao longo dos séculos, por meio de cada irmão que tem operado aí pelo mundo, na Índia, na China, na Coreia do Norte, do Sul, vários lugares aí, Brasil e por aí vai, América Latina. Se a gente for ver os Estados Unidos, etc., se você for ver, obviamente que são milhões de milagres. Tem, obviamente, milagres até mesmo de ressurreição. Agora, se nós olharmos a forma como a simplicidade de que Jesus Cristo realizava o poder e você trazer para as suas próprias palavras, quando ele diz, e vocês farão milagres maiores do que eu, o que eu vejo nessa mensagem que Jesus Cristo traz é que o poder e a autoridade que estaria sobre nós seria semelhante ao poder e à autoridade que estaria sobre ele. E aí, como que nós vamos adquirir esse poder? Como que nós vamos, qual é o passo, qual é o caminho para conseguir, para ter esse mesmo poder e essa mesma autoridade de Jesus para realizar os grandes feitos que ele fez? Então não vai ser tipo uma pessoa que vive na internet, que vive na televisão, que vive, sabe, perdendo tempo com coisas fúteis, que vai ter esse poder e essa autoridade. Eu acho que está pelo menos aqui no Brasil, na maioria, principalmente capitais, que está cada vez mais difícil você realmente ver pessoas sendo usadas na autoridade,
com o mesmo poder, aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou que fosse. Porque realmente você vê que é uma vida diferenciada. Enquanto nós estamos aqui no Facebook, no WhatsApp, enquanto nós estamos aqui com futilidades, com coisas que não acrescentam, com coisas que não têm a ver com o mundo espiritual, mas com as coisas desse mundo, como disse o apóstolo João na epístola de 1 João. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo atuando como pessoas naturais, nós não teremos o mesmo poder e autoridade. Veja que a nossa vida é completamente diferente da vida de Jesus. Jesus Cristo, ele se entregou 100% a esse ministério, 100% à sua chamada. E aí não é só uma questão de você... Tem essa questão que é importante, de uma entrega realmente absoluta, mas aí a questão também não é só... Além dessa entrega absoluta, isso envolve aí uma forte ligação, um forte investimento de tempo na oração, no jejum, na leitura da palavra. Então, para nós temos que lembrar, por mais que Jesus Cristo tenha tido um corpo igual ao meu, igual ao seu, ele era divino. De certa forma, nós temos que buscar ainda de uma forma com mais afinco esse poder e essa unção e essas virtudes que já foram autorizadas, já foi liberada no mundo espiritual, já está liberada esse poder, essa autoridade. Agora, está autorizada para vir para mim, para o irmão Gerson, esse poder e essa autoridade para curar, para multiplicar os pães, para fazer coisas extraordinárias. Está liberado. Okay? Nós podemos fazer com um diferencial, no nome de Jesus Cristo. Agora, para mim tomar posse desse poder, dessa glória, dessa unção que já foi liberada para mim, aí já é outros 500. Não vai ser eu ter a minha vida medíocre, essa minha vida, sabe, que eu vivo com os pensamentos nas coisas materiais, com as preocupações das pessoas comuns. Eu tenho uma vida natural e eu querer viver o sobrenatural. Então não adianta querer viver de forma natural e colher as coisas sobrenaturais. Então tem que haver realmente um preço que tem que ser pago, tem que haver uma entrega, tem que ter um diferencial. E a gente não vê isso. Você vê hoje as pessoas estão muito superficiais na fé e estão vivendo muito mais de aparência. As pessoas estão preocupadas com beleza. As mulheres, então, muitas mulheres vivem praticamente sempre maquiadas e vão para a igreja até mesmo com as roupas apertadas, calças leg, né, apertando, ou saias também justas, calças também comuns, só que apertando, né, o bumbum, mostrando ali, mostrando na frente a silhueta, atrás mostrando a marca da calcinha ou da calçola. Então, você vê, e querem viver uma vida de autoridade, querem ter poder, querem ter unção. Mas tudo isso aí tem a ver com a chamada, tem a ver com a moral, e isso aí mostra o que passa na sua cabeça. Isso aí mostra como tua cabeça está funcionando, como você está ligado, está preocupada e se tornou uma pessoa que é, no caso, existencialista, egoísta e que vive realmente, de fato, preocupado com as coisas desse mundo. Ou seja, que é a beleza, que é o estereótipo, que é querer se projetar, se aparecer. Então esse contexto aí coloca tudo isso para o homem também, não é diferente. E aí, como que nós vamos ter poder? Como que você quer, no caso aí, ser participante da glória, da presença e do poder sobrenatural de Deus? Nós somos pentecostais, nós defendemos esse poder, essa autoridade e essa virtude. Entendemos que foi dada pelo Espírito Santo, que nós como cristãos, nós já temos essa autoridade. Nós já temos, ou melhor, já foi liberada para nós tomar posse. Agora não é só a posse, ela não vem só do tipo, eu quero, eu aceito, sabe? Não é dessa forma não. Quando você realmente tem que ter uma vida diferenciada, tem que ter uma vida com Deus, tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca. O Senhor Jesus Cristo vivia 100% na frente do seu ministério. Então a gente sabe que tudo, é melhor nem tudo, mas o exercício faz parte desse tudo, ou de um todo, né? Do exercício. No caso da questão do cristianismo, o exercício justamente dessa obra, desse trabalho. Tipo assim, Deus não vai te dar uma unção para você trabalhar esporadicamente. Quando você for no culto, você vai orar e pessoas serem curadas. Quando você vê a questão do ministério de Jesus,
O ministério de Jesus aconteceu nas ruas, evangelizando as pessoas. O ministério de Jesus foi na rua, curando as pessoas das suas enfermidades, demonstrando e comprovando o poder de Deus por meio dos sinais a toda a população, sabe? E nós como cristãos, às vezes estamos presos para nós mesmos, na nossa própria história, na nossa própria comunidade, no nosso próprio povo. Então, uma das grandes diferenças do Senhor Jesus, ou dos mestres, ou de Jesus, vamos dizer assim, de Jesus, para os mestres de hoje, para os pastores de hoje, para os líderes de hoje, vamos botar Jesus aqui como líder e vamos comparar com os líderes de hoje. Jesus Cristo como líder, Jesus Cristo estava nas ruas, estava evangelizando, estava pregando. Jesus Cristo estava, assim, em contato constante com as pessoas que não serviam a Deus, com as pessoas, com o mundo lá fora. E hoje a igreja evangélica ela foi constituída, né? E ela, nessa questão, os pastores eles ficam mais ligados em relação às pessoas dentro da igreja, eles têm mais interesse, ou o seu interesse absoluto é com o povo dentro da igreja. E as pessoas de fora são estranhos. Só que para Jesus Cristo, que é o pastor dos pastores, ele era diferente. Ele era diferente. As pessoas, ele tinha muita proximidade com as pessoas nas ruas. Ele tinha muita tranquilidade para caminhar, para andar, para entrar dentro das coisas das pessoas. Era uma pessoa totalmente popular, era uma pessoa que se preocupava e que agia no meio daquela sociedade. Então, nós entendemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério que é para ser copiado. É um ministério que representa o que ele deseja para a sua igreja, para o seu, no caso do seu ministério, da sua atitude pessoal. Ele, obviamente que isso, né, em relação ao ministério, todo o seu ministério, mas principalmente em relação à obra, esse foi um legado que ele deixou. É um exemplo muito profundo, muito forte. Né? Esse compromisso realmente de fazer o ID, de pregar o evangelho, de estar nas ruas, esse compromisso ele tem que ser realmente, principalmente da liderança. A liderança ela tem que estar encabeçando aí esse projeto de evangelismo para as ruas. Hoje a igreja fica dependente do coral dos jovens apoiar o evangelismo, do coral dos adolescentes, do departamento infantil, sabe? Mas quando a gente vê o ministério de Jesus, ele começou, ele sozinho, depois foi agregando mais discípulos, 12 pessoas ali, pregando o evangelho, fazendo coisas maravilhosas. E interessante que no capítulo 10 de Mateus, quando ele vai, no caso, separa ali os 12, chama os 12 discípulos e envia, chamada Grande Comissão, né, e envia aí para pregar as boas novas, Jesus Cristo ele separa 2 a 2 para pregar as boas novas. O Naving Daniel Berg começou realizando a obra aqui no Brasil, ou seja, foi uma dupla. Então a gente muitas vezes quer lotar as ruas, encher de levar os crentes para fora, a gente quer movimento. E aí é que a gente fica a pergunta, você quer salvação mesmo de alma ou você quer movimento? Você está preocupado realmente com a vida, no caso dos pecadores que estão lá fora, né? Que estão em pecados? Você está preocupado ou você está preocupado somente em movimentar a igreja para demonstrar trabalho? Então são coisas que realmente nós temos que pensar, porque a obra da evangelização é uma obra muito séria, é uma obra muito importante que nós temos que fazer, é o dever de cada um de nós. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Eu, particularmente, estou me sentindo bastante incomodado, porque já tem bastante tempo, já deve ter mais de, acho que 2 anos vai fazer já que eu não faço evangelismo de rua. Mas assim, a gente fica muito dependente do evangelismo de rua. Nós temos que fazer o evangelismo onde quer, aproveitar as oportunidades. E infelizmente a realidade é que nós não aproveitamos a oportunidade que é nos dada. Será que você já tentou de alguma forma conversar com o seu vizinho, conversar com as pessoas próximas sobre Jesus? Será que você já apresentou o Senhor Jesus? E aí eu digo apresentar o Senhor Jesus de uma forma diferente. Não é da forma como eles pensam, não é da forma como a mídia ensina, não é da forma como as igrejas ensinam. É o evangelismo pessoal. Apresente esse Jesus. Demonstre o que ele fez para a sua vida, o seu testemunho pessoal, o que ele representa para você. Fale de alguma forma. Quando alguém vir falar de alguém, vir falar de alguma brincadeira ou fazer alguma coisa, aproveita a oportunidade.
sabe? E faça uma brincadeira também, não sei, de alguma forma. Peça para Deus iluminar sua mente, seu coração, para que você realmente consiga fazer o evangelismo dos seus parentes, das suas famílias. Eu sei que, infelizmente, nós temos muita dificuldade de fazer, né, esse tipo de evangelismo, mas aí não pode ser por força nem por violência, tem que ser algo realmente do coração, algo que vem lá dentro da nossa alma. Tem que brotar, no caso, o desejo dentro de nós de verdade, de que seja seu parente, seja seu vizinho, seja quem for, realmente seja alcançado e seja liberto e se converta de verdade. Então esse fato ele é muito importante. Okay? Então os milagres de Jesus, né, assim, teve a multiplicação dos peixes, teve vários outros milagres do Senhor Jesus. Um outro milagre assim, impactante do Senhor Jesus, o mais impactante milagre que aconteceu na vida de Jesus, obviamente, que foi a sua própria ressurreição. É isso? Jesus Cristo ele é concebido, no caso, por um ato sobrenatural, né, que foi pelo Espírito Santo, e depois Jesus Cristo ele ressuscita também, ele morre, então na sua ressurreição ele acontece algo também, é o maior milagre que vai acontecer, né, que é a sua ressurreição dentre os mortos. Okay? Então todo o plano de Jesus Cristo vem aqui na Terra, e ele já começa de uma forma sobrenatural. Né? Ele já vem plantado, ali foi plantado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus. E o seu corpo, ele foi transformado. Ou seja, né, na hora que ele ressuscitou, o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, ele já foi transformado. A própria ressurreição já é um milagre em si. Mas após a ressurreição, ele não ficou com um corpo humano. O corpo dele foi transformado em um corpo especial. Okay? Então ele foi transformado em um corpo especial. Agora vamos lá, para que servem os milagres? Esses milagres de Jesus, eles serviram, no caso, para testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para testificar, para comprovar, para demonstrar que ele era realmente, ele veio do céu, que ele não era uma pessoa terrena, de que ele realmente era uma pessoa divina. Então esse milagre testificava a divindade de Jesus. Outro fato importante é que esse fato, os milagres, no caso, os milagres eles demonstram, no caso, o amor de Deus pelas pessoas, ok? Então esse é um fato muito interessante dentro dessas características assim que são importantes dentro dessa questão dos milagres. Para que serve os milagres, né? Ele honra a Deus. Os milagres honram o Senhor Jesus. Os milagres testificam do Senhor Jesus, da sua divindade. E também os milagres, eles demonstram o amor de Deus. Esse texto tudo está aqui na nossa revista, ok? Então nós vamos agora falar, né, essa questão aqui, né? Jesus, ele está demonstrando aqui nesse tema que ele é o pão da vida. Nós sabemos que o pão ele tem um símbolo muito importante na cultura, na maioria dos países. A gente não pode dizer que em todos os países, né? A gente não pode falar isso. Mas pelo menos na cultura oriental, aqui também no Brasil, talvez, quem sabe, na maioria, boa parte dos países latinos e outros países por aí fora que a gente não conhece, tem essa cultura do pão. Mas o pão realmente ele tem uma força muito grande no Oriente Médio. O pão, a gente sabe que na Bíblia, ele simboliza o alimento. Quando está escrito pão na Bíblia, dependendo do contexto, ele não está se referindo apenas ou literalmente ao pão, mas ele está metaforicamente simbolizando o alimento. No caso, Jesus Cristo tomou o pão ali como símbolo da sua carne, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é o pão da vida. Por que ele trouxe essa simbologia ali do pão? Porque o pão era o alimento mais acessível. Jesus Cristo ele é uma pessoa acessível. Jesus Cristo não é uma pessoa distante. Jesus Cristo, né, desde aquele período, Jesus Cristo deixou de, quando ele veio, ele foi morar na região mais pobre, né, do território de Israel. Ele foi morar na Galileia. Ele era uma pessoa totalmente acessível. Você não tem como você imaginar, como acontece no dia de hoje, de que a pessoa vai se aproximar do líder. Ele sempre inventa uma desculpa para não atender, ele está sempre escapando, sabe? Ele não é uma pessoa solícita. Jesus Cristo não, Jesus Cristo era diferente. É por isso que eu falo dele, ele é a nossa cópia. Nós é que devemos, ou melhor, nós devemos copiar do Senhor Jesus. Ele jamais se esquivou de alguém. As pessoas se aproximavam, né? Se podiam se aproximar, na certeza de que ele ia ouvi-la, ele ia atender, ok? Então o Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa humilde, e ele estava em contato com todas as pessoas também mantinham contato com Jesus. Então o pão é o alimento que tem mais contato com as pessoas. As pessoas na Galileia, né, principalmente as pessoas mais pobres, até hoje,
dentro da sociedade brasileira mesmo, quem mais come pão são as pessoas mais simples, né? É o alimento mais acessível que existe até o dia de hoje, realmente é o pão. E que todos, realmente, a maioria, se não todos, mas a grande maioria gostam desse alimento. Então Jesus Cristo ele traz o pão, porque ele simbolizava, era uma imagem forte, porque era um alimento, entre aspas, número um, principalmente para aquele período ali. Tá? Então era um pão, como de uma forma literal, ele servia para alimentar o corpo, para sustentar o seu corpo. Então Jesus Cristo vai trazer esse pão, aqui no caso, como símbolo do seu corpo, né? O pão, que no caso esse pão literal, de uma forma material, ele alimenta o corpo do homem. O pão da vida, que é Jesus Cristo, já está aí trazendo uma metáfora, né? Demonstrando o lado espiritual. Que o pão, no caso, ele dá Jesus Cristo como um pão, ele traz vida. Através dele, quem comer esse pão, né, que no caso simbolizava ele, terá a vida eterna. Então ele vai falar, aquele que come do meu pão e bebe do meu sangue, terá do meu corpo, da minha carne, né, e do vinho, que é o meu sangue, terá a vida eterna. Então essa foi a mensagem do Senhor Jesus. Então ele está falando, no caso desse pão da vida aqui, está falando desse alimento espiritual. Quando nós nos entregamos a Cristo verdadeiramente, nós somos alimentados, porque Jesus Cristo é o pão espiritual. Nós nos alimentamos dele, ele nos alimenta, ele nos sustenta, sustenta a nossa vida espiritual, sustenta a nossa vida de oração, de jejum. Jesus Cristo ele é a fonte da vida. Então, ele como pão da vida, ele tem nos sustentado espiritualmente. Nós temos nos alimentado desse pão que é o Senhor Jesus Cristo. E ele tem nos alimentado. Então, metaforicamente, essa expressão pão da vida é uma expressão que Jesus Cristo usou, está lá, se eu não estou enganado, no capítulo de número 6 de João, no versículo 35, se eu não estou enganado, onde ele diz, eu sou o pão da vida. Aí quando está falando que é o pão da vida, né, é muito mais profundo, né, essa questão da vida, né, humana, do corpo humano, e onde jorram o sangue, aquela coisa, está falando da vida eterna, a vida verdadeira, a vida que já começa aqui, né? Nós como seres humanos, nós somos seres espirituais, também não só carnais, mas também seres espirituais. Então ele nos alimenta também aqui, enquanto estamos vivos, nós carecemos de ser alimentado para o Senhor, para nos fortalecer e prevalecer até o fim, porque depois dessa, esse corpo ele vai perecer, mas de acordo com até esse capítulo 6 de João, nós seremos então, por fim, teremos o nosso corpo, ou melhor, seremos ressuscitados, aqueles que estiverem mortos na vida do Senhor Jesus Cristo, e simultaneamente nossos corpos serão transformados à semelhança do corpo de Jesus em um corpo especial. Imagina que promessa maravilhosa que Deus ele tem para mim e para a sua vida. Que promessa maravilhosa. Que promessa é essa? Imagina você, sabe? Um dia, quando você ter o seu corpo transformado num corpo espiritual semelhantemente ao corpo de Jesus. Quer promessa melhor do que essa? O mundo pode dar aquele prazer momentâneo, pecado também, mas nada do que o mundo oferece vai poder se comparar ao que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nossas vidas. Será um momento de glória, será um momento de louvor, será um momento maravilhoso para nós, o dia em que nós fomos ressuscitados e teremos o nosso corpo todo transformado. O próprio Senhor Jesus Cristo foi o exemplo disso, onde teve o seu corpo, né, onde ele foi ressuscitado, e onde o seu corpo foi transformado e ele subiu aos céus. Foi visto por mais de 500 pessoas. Jesus Cristo após a sua ressurreição, né? E centenas de pessoas ali, que estavam talvez 200 pessoas, uma quantidade grande de pessoas viram o Senhor Jesus Cristo ascender aos céus. Isso você vai ver no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Assim, Deus abençoe, fique com essa lição. Infelizmente não tem como a gente comentar toda essa revista, porque se formos comentar, obviamente, nós precisaríamos de pelo menos umas 3 horas aí para estar falando sobre essa revista, sobre esse conteúdo que tem uma série de ensinos que são fundamentais e importantes a gente trazer para nossas vidas e alimentar a nossa alma. Porque quando nós jejuamos, oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos, quando nós ministramos aula sobre a palavra, quando pregamos, gente, nós estamos alimentando aí
a nossa vida espiritual. Então assim, fica com Deus, um abraço e até mais em nome de Jesus.